Fala galera, antes da palavra começar eu tenho algumas informações para você. O horário dos nossos cultos são dia de quinta às 7h30, nós temos também dia de domingo no horário da manhã às 10h30 e no horário da noite às 7 horas. E se você quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo e o nosso endereço vai ficar aqui, bem informadinho para você. Amém? Verso 21 diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Pula para o verso 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, e os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar, e todos ficaram admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que a ninguém soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Mudança de ambiente. Amém? Porque a realidade não se nega. Fala comigo, realidade não se nega. Mas eu posso mudar o ambiente que a realidade produz. Porque muitas vezes as pessoas, elas perdem a batalha sem lutar, por causa do ambiente. E Jesus mostrou isso claramente para nós. Em todos os momentos que ele estava com Jairo, ele mostrou de que poderia acontecer e como deveria acontecer. Porque se você ficar paralisado por aquilo que você está vivendo, já era o teu milagre. Ah, Deus vai fazer milagre na minha vida de qualquer maneira. Não vai, querido. Desculpa. O reino de Deus exige princípios. Ele te ensina princípios para você colocar em prática princípios. Não é porque eu sou da igreja, pronto. É da igreja. Mas o que a igreja tem feito em você? Essa aqui é a diferença. Porque tem uma hora, querido, que o que eu sei vai ter que ficar de lado. Porque de Bíblia, de religião, Jairo conhecia. Mas se ele não tivesse abandonado a religião, a filha dele tinha morrido. Porque não tem a ver com que eu ser da igreja, ou venho uma igreja, ou tenho uma Bíblia. Tem a ver com o nível de crença que eu estou conseguindo colocar no meu coração. Que tipo de fé que eu estou exercendo. Porque os desafios, eles aparecerão para todo mundo. A grande questão é que nem todo mundo está preparado para desafio. Porque eu não sei onde foi ensinado que Bíblia é essa, que ensina um bocado de crente a ficar vivendo de qualquer maneira, sem aprender nada do reino de Deus. Querido, quem quer aprender tem que ir para a escola. Quem quer aprender tem que vir. Quem quer aprender tem que se relacionar com Deus. Então, isso aí não vai cair na minha cabeça. Porque enquanto a gente está distraído, o nosso inimigo está trabalhando. Vai derrubar a nossa vida. E se ele nos pegar despreparado, querido, por isso que a Bíblia diz para você se fortalecer. A Bíblia diz o quê? Você se fortalecer. Por que a Bíblia diz fortalecer? Porque haverá necessidade, querido, de você estar forte.
Então, a transformação é resultado da nossa atitude diante dos nossos desafios. A nossa atitude, as nossas atitudes diante dos nossos desafios determinam o que irá acontecer com os nossos desafios. Porque é preciso transformar momento de crise em momento de fé. Bate o nome do teu irmão e fala assim, ó, transforma momento de crise em momento de fé. Ai, pastor, como? É, irmão, é rolando contigo mesmo. Ah, mas eu quero ficar deprimido. Transforma, anota aí, cadê o caderno? Cadê os cadernos? Levanta os cadernos. 1, 2, 3, 4, está melhorando. Mais um caderno para cá, querido, uma agenda. Tem frase aí que vai valer o resto da tua vida. Amém? Deus revela para poder isso consolidar teu coração. Então, a gente tem que aprender com Jairo. Num momento de crise, ele transformou em um momento de crença. Você está ouvindo ou não? Fala, eu preciso transformar um momento de crise em um momento de crença. A questão é que as pessoas, elas se entregam, querido. É só aparecer o problema que acaba a fé. É só aparecer o problema que Deus morreu. Você está ouvindo ou não? Então, meu irmão, cuidado quando situações aparecerem na tua vida, porque irão aparecer, irmão. Desculpa falar, pastor, mas o senhor fala isso, as pessoas vão embora e não voltam. Aí eu não sei, eu falo a verdade. Eu estou aqui para pregar a verdade, eu não estou aqui para mentir para ninguém. Então, se eu não transformar momento de crise em momento de fé, a crise vai me pegar, porque vai ser mais forte. A filha estava morrendo. O que ele fez? Foi atrás de Jesus. O que ele fez? Foi atrás de Jesus. Ele podia ficar em casa chorando, como todo mundo estava chorando quando Jesus chegou lá. Mas ele foi atrás de Jesus. Porque no lugar de ficar na crise, ele foi atrás de Jesus. E o que ele fez? Quando ele chegou perto de Jesus, ele aproveitou a presença de Jesus. Então, querido, gente de fé, aproveita a presença de Jesus. Não é só estar na igreja, não é só estar diante de Jesus. Tem que aproveitar a presença. O texto diz que ele chegou, adorou. Ele chegou e fez o quê? Enquanto a multidão estava lá. Eu não sei como é que ele fez isso. Sei que ele se prostrou diante de Jesus. Acho que ele passou pela frente e se prostrou. Ele chegou e adorou. Aproveitou a oportunidade. Porque ele tinha um propósito. Então, eu te falar isso aí, ó, para vencer qualquer crise é preciso buscar ajuda em Deus. Por que ele venceu? A história final a gente viu lá que a filha dele ressuscitou. A filha dele fez o quê? Já estava morta e voltou à vida. Um milagre extraordinário. Sabe por quê? Sobrenatural, não foi natural. Ela saiu lá do mundo dos mortos e voltou para o mundo dos vivos. Porque ela já tinha morrido. Que esse foi o testemunho que deram para ele. Mas por quê, querido? Porque ele foi buscar ajuda em Deus. Ele chegou lá, primeira coisa que ele fez, buscar ajuda em Deus. Ah, naquela época não tinha médico. Está errado em correr para o médico? Não. Corre para o médico, mas corre para Deus também, querido. Amém ou não amém? Eu não sei o que você passa, mas busca ajuda em Deus. Porque Ele pode não resolver o teu problema, mas pode te mostrar o caminho que tu vai resolver. Porque se você ficar mal, é exatamente o que, deprimido. Quando Elias ficou deprimido, ele foi para a caverna. Foi para onde? E ele ficou lá dentro da caverna e Deus não apareceu lá. Diz que passou trovão, tempestade, vendaval e Elias lá dentro da caverna. Aí depois que veio um vento suave, manso, Deus apareceu lá e falou, Elias, está fazendo o que aí, Elias? Ele não sabia já que ele estava fazendo lá? Ele estava deprimido porque Jezabel falou que ia matar ele. Mas um minuto antes ele tinha feito cair fogo do céu. Porque o grande problema das pessoas não é a crise, mas é o sucesso. Porque por causa do sucesso, acho que não vai vir crise nenhuma. Ui. Outro dia eu falei aqui, meu irmão, toda vez que Deus te der uma vitória, se prepara que o diabo vai te contra-atacar para você ficar com raiva de Deus. Pastor, não fala isso. É isso mesmo, querido. Só que Deus te deu a vitória antes do diabo chegar, sabe por quê?
para você ver que Deus está presente na tua vida, apesar daquilo que você está passando. E Elias tinha feito cair fogo do céu. Aí Jezabel falou que ia matar ele, ele fugiu. Dentro da caverna, chorando, querendo morrer. Por que ele não ficou lá? Ele queria morrer? Ele queria chamar a atenção de Deus de forma errada. E está cheio de gente querendo chamar a atenção de Deus de forma errada. Se ele quisesse morrer, ele ficava lá para Jezabel matar ele, querido. Você já pensou nisso? Jezabel falou, vou cortar a cabeça de Elias. Ele fugiu, depois falou para Deus, eu quero morrer, tira a minha vida. Eu não sou melhor que meus pais. Queria morrer nada, só queria chamar a atenção de Deus de forma errada. Aí Deus falou, Elias, está fazendo o que aí? Ele, eu não sou melhor do que meus pais, eu não sei o quê. Deus falou, Elias. Só que Deus tem uma paciência, né? Então, busca ajuda em Deus, querido. Porque não adianta estar por perto, tem que se apresentar com uma fé firme. Não é só estar por perto, eu sou da igreja, tá, legal. E como que você está em fé? Porque a hora que aparecer desafio, que é a hora de aparecer cristianismo, querido. Você está me ouvindo ou não? A hora do desafio, você tem que continuar sendo crente. Vou me desviar. Vai? Então vai para a mão do demo, aí ele bate tambor. Por quê? Porque aquilo que ele produziu contra você surtiu o efeito que ele esperava. Você está ouvindo ou não? Então, se a guerra é espiritual, dá uma declaração espiritual. Está pensando que eu vou me desviar por causa disso? Agora que eu vou orar mais. Vou jejuar mais. Mas minha carne não quer. Rola com a tua carne, irmão. Tu é crente ou é carnal agora? Tu é espiritual ou carnal? A Bíblia diz lá no livro de Romanos 8 que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. O que agrada a Deus é fé. O que agrada a Deus? Não é carne. Oi? Alguém me ouvindo aqui? Se for para a carne, desagrada a Deus. Se for para a fé, agrada a Deus. Anota aí, se eu for para a carne, vou desagradar a Deus. Você está na carne? Deus já está chateado contigo. E o meu justo viverá pela fé. Aquele que retroceder, a minha alma não se compraz nele. Carne, tu toma um suco, vai num parque, vai no cinema, joga um flip aqui, o estresse para. Não tem nada a ver com fé. Se abandonar a fé para ir para a carne, chateia Deus. Desculpa falar isso para você. Eu tenho motivo de sobra para andar na carne, mas se eu andar na carne, eu vou chatear Deus. Porque eu já aprendi a fé para andar. Sabe qual é a maior crise para você dessa igreja? Que tu aprende sobre a verdadeira fé. Ou tu bota em prática, ou você é desafiado por causa dela. Porque a prova da vossa fé, a prova não é tua, é da tua fé. Porque o demônio não quer que você cresça em fé de maneira nenhuma. E ele vai lançar um monte de coisa, usar o que ele tiver. Marcos 5, verso 22, diz, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência, minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. Minha filha está morrendo, pedindo com muita insistência. Quando você insiste muito com uma coisa, é porque você acredita naquilo que você está pedindo. Você está ouvindo ou não? Pedindo com insistência. Fala para a pessoa que está do lado, pedir com insistência. Irmão, para de desistir por qualquer coisa. Eu não sei porque que ele pediu com insistência, mas Jesus deu atenção a ele. O texto diz, pedindo com muita insistência, venha na minha casa, põe a mão sobre a minha filha para que ela sara e viva. Ele não disse talvez. A última tentativa, ele falou, vem na minha casa, coloca a mão na minha filha para que ela sare e viva. Porque, querido, quando se apresentar diante de Deus, aprende a se apresentar com certeza de que Ele pode fazer. Porque a certeza que Ele pode fazer é a chave. Ele não disse talvez, ele deu uma declaração que atraiu Jesus para a casa dele. Porque ele falou, você vai na minha casa, parafraseando, ele disse, você vai na minha casa, vai colocar a mão na minha filha, ela vai ficar sarada e vai viver. Jesus falou, amém. E não tem como não atrair Deus com um comportamento desse, querido. Porque se apresentar com certeza e convicção, se apresenta com certeza e com convicção, certeza e convicção são a mesma palavra. Porque certeza você não pode negociar. Porque eu vou te falar uma coisa, vai aparecer situações para você negociar a tua certeza. Você
Quer ver uma coisa? Ele chegou perto de Jesus, Jesus estava indo com ele, a primeira parte ele conseguiu. No meio do caminho, chegou uma notícia, tua filha morreu. Tua filha morreu. Não precisa mais chamar o mestre, que a tua filha morreu, já não tem mais jeito. Jesus olhou para ele, ó, continua crendo, hein? Porque é isso que Deus fala para a gente diante dos nossos desafios. Pastor, mas aquela oração, eu acreditei que a minha cura chegou, mas eu fui lá no médico, está lá ainda, irmão. Continua crendo. Fala para quem está perto de você, continua crendo. Porque uma notícia pode chegar pelo meio do caminho. Antes do lugar do milagre, chega o demônio. E os caras vieram tão virados no Exu, que eles falaram para Jesus assim, ó, não precisa mais incomodar o mestre, não. O que isso tinha a ver com isso? Ó, tua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre, não. Era só eles falar, né? Ó, tua filha já morreu. Mas tem sempre um acréscimo do demo para poder a pessoa desistir. Toda acréscimo é do demo. Para a pessoa desistir, ó, não precisa mais incomodar o mestre, não. Ele tinha um propósito no coração, querido. Por que ele perdeu esse propósito? Então a chave é a certeza, querido. Se apresenta diante de Deus com certeza no teu coração. Porque essa certeza é que vai abrir a porta para o milagre. Porque ele precisava que Jesus... E talvez ele falasse para Jesus, Senhor, manda uma palavra lá na minha casa, igual aquele outro falou. Manda uma palavra lá na minha casa que a minha filha vai ser curada. Ele ia chegar em casa, a filha ia estar curada. Mas o propósito dele era levar Jesus para casa. Qual era o propósito dele? O propósito dele era levar Jesus para casa. Então, te dar mais um conselho. Aqueles que conseguem a atenção de Deus é aqueles que fazem duas coisas. Adora e expõe a fé. Adoração e exposição de crença. A tua declaração, a tua atitude, a tua ação demonstra que você é uma pessoa de fé. Porque ele fez essas duas coisas. Ele disse para Jesus, ele adorou, se prostrou diante do Senhor, como Jesus sendo autoridade, e ele disse, vem na minha casa, coloca a mão na minha filha para que ela saia viva. Ah, querido, isso chama a atenção de Deus na hora. Adoração e exposição de fé. Fala comigo, adoração, exposição de fé. Não é choro, não é lamentação, não é murmuração, não é rebeldia, não é, sei lá, um nome aí, desse aí. É adoração e exposição de fé. Pastor, é isso aí, Deus se move por crente que adora e expõe crença. Ah, mas eu já adoro, então já é a exposição de crença? Um pedaço. Porque tem gente que adora, acha que adorar é cantar. Adorar é ter prática de verdade, é responder à verdade. Todo dia eu e você teremos dois caminhos, querido, para seguir. Nós escolhemos o da Bíblia, que é a verdade, que influencia a minha vida a tomar decisões com uma mentalidade inspirada por Deus. Porque o Espírito Santo tem total liberdade de me dar direção. Pastor, Deus não tem falado comigo. Você tem obedecido o que Ele tem falado? Porque às vezes a gente está fora da rota há um tempão já. E Deus fica lá olhando. Ah, Deus não vai atrás de mim para falar comigo? Não, quem saiu da rota foi você, não foi Ele? Porque Deus tem um plano para você, amém ou não amém? Tem um livro do Kenneth Hagin, que você puder baixar ou comprar esse livro, que é Planos e Propósitos de Deus, ou então Seguindo os Planos de Deus. Porque é assim, Deus coloca algo na minha vida, eu sigo, Ele me abençoa. Não é eu coloco algo na direção, toma Deus, vai me abençoando. Não, não é isso. É Deus coloca algo na minha vida, eu sigo e Ele me abençoa. Porque depois do milagre depois da obediência vem o quê? Fala para o teu irmão, depois da obediência vem o milagre. Primeiro a obediência, depois o milagre. E muitas vezes nós queremos obedecer aquilo que achamos e não aquilo que Deus pediu. Coisas simples às vezes no nosso dia a dia. Uma pessoa
ligou para mim essa semana me pedindo perdão, para mim e para a pastora. Me perdoa porque eu agi em rebeldia e eu já estou pagando o preço disso. E eu quero voltar tudo aquilo que eu tinha na minha vida, de revelação e discipulado de vocês. Eu estou distante, mas eu quero mudar isso. Porque quem chama a atenção de Deus são os adoradores. Exposição de fé. Então, por isso que a Bíblia diz, o meu justo viverá por fé. Viverá. Viver é um estilo de vida. Fé não é uma mensagem, é um estilo de vida. Eu vivo pela fé. Amém? Então, não basta só estar seguindo a Jesus, tem que se destacar por causa da fé. Não basta, tem que se destacar. O meu posicionamento tem que ser um posicionamento de fé. Isso tem que ser visto, sabe, querido? Tem que ser visto. O texto diz em Marcos capítulo 2, vendo a fé deles, disse Jesus. Então, ele viu o quê? A ação da fé. Porque Tiago diz que fé sem obras é morta. É fé sem uma expressão, sem algo visível. Então, é nessas horas que aparece também, que é a oportunidade de mostrar em quem nós temos crido. Porque a palavra e a declaração que nós temos, fica quietinho aí que daqui a pouco tu vai ver o que vai acontecer. Porque Deus tem uma saída, querido. Fala comigo assim, Deus tem uma saída. Eu não estou enxergando, mas Deus tem uma saída. Porque na caminhada é isso aí. Tinha uma multidão, tinha uma multidão. Mas só Jairo levou Jesus para casa. Mas por quê? Porque tinha uma multidão ali. Mas quem tinha expressão de fé? Jairo chegou. E na caminhada isso é tão sério que Jesus estava indo com Jairo. Multidão atrás de Jesus. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e foi curada. Jesus falou, quem me tocou? Aí os discípulos, tá doidão, Jesus? A multidão te aperta, tu pergunta quem te tocou? Ele, não, alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com fé. Aí a mulher, foi eu. Jesus, vai embora e fica livre do teu mal. Tua fé te salvou. Tua fé te? Então a tua fé pode mudar o que você está vivendo, querido. Fala comigo, a minha fé tem capacidade de mudar o que eu estiver vivendo. É só você usar. Porque foi o que ela fez. E na caminhada de Jesus para a casa de Jairo, que Jairo tocou o coração de Jesus com fé, porque Jesus não iria para a casa dele se não fosse isso. Jesus tinha muita gente para ajudar. Amém? Então, qual voz seguir quando a crise chegar? Qual voz seguir quando uma crise aparecer? Porque Jesus estava indo para a casa de Jairo. Jairo já tinha tocado a Jesus. Porque não é somente ter fé, é continuar tendo fé. E as situações aparecem para tirar você do caminho da fé. Eu falei aqui outro dia que o diabo faz tudo o que puder para tirar você do caminho da fé. Tudo que o diabo faz é para tirar você do caminho da fé. Porque ele sabe que se você continuar no caminho da fé, tu vai sentar lá no palácio que Deus preparou para você, querido. Fala amém. Ele faz tudo isso. E falaram para Jairo, tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. E Jairo olhou assim e Jesus falou para ele, somente creia. Então, te dá esse conselho aí, não siga a voz de quem não tem certeza sobre Jesus. Não siga a voz de quem não tem certeza sobre Jesus. Porque o que mais acontece é isso, pessoas cheias de dúvida no coração. Porque esse mundo tem muitas vozes, querido. Vozes do inimigo, vozes de pessoas, porque o inimigo usa pessoas também. Da mesma forma que Deus usa pessoas para encher teu coração de fé, o inimigo usa pessoas para encher teu coração de incredulidade e dúvida. Mas fulano não é da igreja, mas se está cheio de dúvida, sai fora, querido. E tem gente que está cheia de dúvida. Mas não é da igreja? Da igreja cheia de dúvida. Eu não sei qual é a vontade de Deus, não sei. Sai disso, meu irmão. Quer saber a vontade de Deus? Ovelha? Quer saber a vontade de Deus? Lê a Bíblia.
É a vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Fala comigo, boa, perfeita e agradável. Então é isso. Então a jornada, querido, são de vozes. Agora, qual voz seguir? Se eu com o coração sem convicção, porque eu penso em Jairo, Jesus indo, ele já estava, oh meu Deus, aleluia, glória a Deus, minha filha vai sarar. Eu creio que Jairo estava nessa situação. Alegre porque Jesus, que ele falou, deu uma declaração, se tu for na minha casa e colocar a mão na minha filha, ela vai sarar e viver. Jesus estava indo para a casa dele. Só que no meio do caminho falaram, não tem mais jeito, ela já morreu. Eu fico pensando, como que Jairo encarou aquilo? Eu peguei uma outra versão da Bíblia, o versículo 35 diz assim: Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Oh, cadê o carregador? Não aborreça mais o mestre. Jesus falou para ele assim: não tenha medo, tenha fé. Jesus disse: não tenha medo, tenha fé. O texto diz sem prestar atenção em tais palavras, disse, seu Jairo, olha a declaração de Jesus: não tenha medo, tenha fé. Sabe o que Jesus vai estar falando para você diante de um desafio? Não tenha medo, tenha fé. Eu não sei qual é o teu desafio, pastor, estou com um desafio grandão. Cada um tem o seu, querido, eu tenho os meus. Mas a palavra de Jesus para mim e para você é essa: não tenha medo, tenha fé. Porque isso vai encher teu coração de certeza. Porque Ele quer encher teu coração e continuar. Porque Jesus precisava continuar. Ele ainda não tinha chegado na casa de Jairo e tinha feito aquilo que Jairo tinha projetado. E enquanto não acontecer isso, querido, não abandona a tua crença. Abandona não. Pastor, mas já está no final. Não abandona. Mas chegou uma outra notícia. Não abandona. Não tenha medo. Tenha fé. Porque medo é sentimento. Você não vai vencer nada que vem nesse mundo com o sentimento. Por isso que Deus tirou você de uma pessoa sentimental para uma pessoa espiritual. Sentimento eu estou sentindo. Ai, só porque eu estou na igreja agora não passou a dor. A dor não passa, querido. A dor não passa. Quebrei 4 costelas outro dia. 1 mês sem dormir. Falei, Deus, não aguento mais. Nem sentado eu dormia. Eu cochilava 15 minutos. Aquela dor horrível. 4 costelas quebradas. Meu Deus, me ajuda essa dor. No momento de crise, o pastor Fabão me deu uma blusa. A blusa dele, ele tirou no culto e me deu. Peguei e vesti aquela blusa. Sabe que dia que passou a dor? Quando eu fui lá no médico, ele botou um emplasto nas minhas costas. Ele falou, só quando o osso calcificar. Se prepara para sentir dor 4 meses. Eu parei de crer por isso? Tem gente que não pode sentir uma dor que Deus morreu. Você está me ouvindo aqui ou não? Por que eu estou passando isso? Eu não sou da igreja agora? Ué, não vai passar não? Aqui eu nunca te ensinei isso. Pelo contrário, eu te preparo com um coração cheio de fé para quando vir um negócio desse contra a tua vida, você está de pé, ó. José chegou no palácio. Fala comigo, José chegou no palácio, mas passou lá na casa de Potifar. Eu não queria isso. Eu não sei, cara. Deus tem uma forma de ensinar a gente. Mas eu digo para você, aonde José estava, Deus estava com ele. Ovelha, aonde você estiver e o que você estiver passando, Deus vai estar presente na tua vida, vai estar contigo. Porque Jesus não deu atenção ao que estavam falando, que a menina morreu, mas Ele continuou dando atenção a Jairo. Deus pode não dar atenção ao teu problema, mas vai continuar dando atenção a você, meu irmão. Amém ou não amém? O teu problema, a tua situação,
move a Deus, mas você move a ação de Deus. Porque Deus queria continuar com Jairo, mas Jairo precisava continuar com Deus. Oi? Você está me ouvindo ou não? Então, para Deus continuar contigo, você tem que continuar com Ele. Porque eu tenho uma escolha, eu continuo com Deus ou com o que eu estou vivendo? Porque se aquilo que eu estou vivendo for maior do que Deus, eu me prendi, me agarrei, só choro, não vou mais para a igreja, não vou mais para o monte, não vou mais para o vale. Oi, para com isso, irmão. Você está dando arma ao inimigo para continuar contra a tua vida. Você pensa que você vai resolver assim? Desculpa, não vem mais para a igreja não. O demo fala na hora, isso mesmo, esse negócio de igreja, não consegue nada, você não vai... É mesmo? Deixa eu ver que hora que tem culto. Deixa eu ver o que tem na igreja hoje. De vez em quando eu saio daqui de manhã, vou lá na Universal, aquela Universal grandona lá, dobro o meu joelho lá dentro de manhã para orar. De vez em quando eu saio de casa de madrugada, pego o carro, 3 horas da manhã, vim para cá orar. Quantas vezes eu escuto o demo falando, para que isso, rapaz? Isso não tem necessidade. Outro dia fui passear. Filho de Deus, né? Fala amém. Fui aí para um lugar aí, chegou de madrugada, acordei, fui orar na praia. A minha carne, vai dormir, rapaz, você está de férias. Vou orar na praia. Vou profetizar na praia. Porque eu preciso agir como crente, querido. E essas coisas externas aí não pode tirar meu cristianismo. Você está me ouvindo ou não? Então qual voz? Não siga a voz de quem não tem certeza sobre Jesus. Sabe o que era a visão deles? Não aborreça mais o mestre. Não aborreça mais o mestre. Que dia que você ir atrás de Jesus para te ajudar vai aborrecer Jesus? Mas essa era a visão. Tem muita gente que perde o milagre de Deus por causa de mentalidade errada. Não aborrece mais. Porque agora ele tinha que ir atrás mesmo, ó Senhor, piorou, hein? Então agora que você tem que ir atrás mesmo, piorou, ó, piorou, hein, Senhor? Piorou, ó, não está na minha mão, é contigo, comigo não dá mais, ó. Piorou, olha aí meu filho, piorou. Olha aí, ó, olha aí minha casa, piorou. Olha aí a minha família, piorou. Olha aí a situação, piorou. É dependência. Tu nunca vai aborrecer a Deus por colocar na mão dele aquilo que você está precisando, meu irmão. Agora essa mentalidade, a voz dessas mentalidades é que atrapalha. Porque eu vou te falar, o que você vai fazer é uma decisão individual. Deus não vai fazer por você. Você vai fazer uma decisão individual. Jesus falou para Jairo, não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, somente creia. Então eu preciso continuar na crença. Pode vir relatório X, Y, eu continuo na crença. Era um relatório no nosso país aí outro dia, mas a igreja no Brasil está em oração. Amém? Somente creia. Meu pastor declarou algo forte, profetizou. Os profetas da nação estão profetizando, porque nós não vamos entregar assim, querido. Somente creia. Eu estou acordando toda madrugada e declarando, Senhor, é isso, porque eu não vou me render assim. É uma guerra espiritual, porque não é testemunho X ou Y que vai roubar minha crença. Então, quando as coisas piorarem, é a hora de aparecer o que Jesus tem plantado no teu coração. Então, quando as coisas piorarem, vou te dar esse último conselho. Quando as coisas piorarem, chegou a hora de Jesus aparecer aquilo que Jesus tem plantado no teu coração. O que Jesus tem plantado no teu coração? Que eu vou te dar mais um conselho. Não perca palavras de fé que uma hora você pode precisar. Não perca. Porque não dá para mudar o que estiver vivendo se for paralisado. Se o inimigo conseguir te paralisar, você não vai mudar o que você está vivendo. Então o ambiente é transformado com o nosso posicionamento. Todo milagre, fala comigo, todo milagre exige uma atitude de fé. Amém ou não amém? Eu não sei o que você está vivendo, mas para você vencer o que estiver vivendo, tem que ter uma atitude de fé.
da tua vida. Tem que ter uma expressão de fé. Não dá para vencer se escondendo. Não dá para vencer correndo. Milagre, querido. Milagre acontece para quem se posiciona em resistir. A fé é a resistência. A fé nos leva a tomar o território. A fé nos mantém firme na batalha. A fé impede a nossa desistência. Nós não fomos chamados para desistir. Nós fomos chamados para avançar. Pode vir, a minha declaração e a tua tem que ser: eu estou avançando. Eu estou vivendo isso, mas eu estou avançando. Não adianta, não é minha derrota. Isso aí vai ser testemunho da minha vitória. Diga aleluia! Fica de pé. Oxa, canta lá, baixeira, cantará, baixar. Porque aquilo hoje que é muro na tua vida, amanhã pode virar tapete, meu irmão. Se você pode virar tapete, virar caminho que Deus preparou para você. Você decidiu mudar o ambiente. Porque talvez aquilo que veio contra você tem colocado na tua vida um ambiente de derrota, um ambiente de desistência, um ambiente de não dar mais, de você não vai conseguir, mas tu é muito mais do que vencedor. Aquele que está em você é muito maior do que o que está nesse mundo. Aleluia! Oxa, canta lá, baixeiro e cantará. Fala, o que está em mim é maior do que o que está nesse mundo, maior do que a doença, maior do que a pobreza, a ruína, a miséria, maior do que a dificuldade. Toda a resistência do inferno cai por terra por causa da fé, querido. Em nome de Jesus, profetiza assim comigo, fala: resistência do inferno contra a minha vida cai por terra agora por causa da fé. Fala, eu não sou paralisado por testemunho de derrota, porque eu vou avançar, vou prosperar, vou conquistar. Aleluia! Eu não sou paralisado por testemunho de que não vai dar certo, porque Deus está comigo. Falei, eu pedi ajuda a Deus. Eu pedi ajuda a Deus. Falei, eu pedi ajuda a Deus. E Jesus está indo comigo para me ajudar. Aleluia! Canta lá, baixeira e cantará, baixar. Aleluia! Oh, Jesus está indo comigo. Fala, Jesus está indo comigo. Jesus caminhando com Jairo. Aí Jairo viu o milagre da mulher do fluxo de sangue. E quem caminha com Jesus vê milagre, meu irmão. Viu o milagre do fluxo de sangue. Logo depois chegaram e falaram: seu Jairo, tua filha morreu. E Jairo depois viu o milagre da ressurreição da filha. Sabe por quê? Porque o milagre que ele viu um dia posicionou em fé para ver o milagre que ele precisava. Um dia você já viu o milagre, então se posicione em fé para você ver o milagre que você está precisando hoje, porque o mesmo Jesus que te ajudou ontem é o mesmo que está indo lá na tua casa agora, está indo lá naquele hospital, está indo lá no trabalho para te ajudar, meu irmão. Você pediu ajuda a Jesus, levanta a tua mão bem alto, grita para ele, fala: eu te pedi ajuda e o Senhor está indo comigo. Aleluia. Oxa, canta lá, baixeira, cantará, baixará,